passar o termo de colaboração número 18, em 14 do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do Rio de Janeiro, presentes os procuradores da República Sérgio Luiz Pinhal Dias e Rafael Antônio Barreto dos Santos, compareceu o senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, CPF número 015-225-538, dígito 94, devidamente acompanhado por seus advogados, Dr. Adriano Chaves Jucá Rolim e Alexandre Wunderlich, Dr. Adriano, OAB SP 280-660, Dr. Alexandre, OAB Rio Grande do Sul 36846, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior. Os advogados à hora presente são seus defensores legalmente nomeados para assistir no presente ato? Sim, são. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim, sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados pelo Ministério Federal? Sim, sim. O senhor, junto do seu defensor, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual dos presentes atos de colaboração? Sim, sim. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850? Sim, sim. O senhor, no tocante ao anexo parte 2, fato 6, Gleisi Hoffmann, em 2014, pretende responder às questões formuladas? Sim, senhor. Então vamos às questões. No tocante ao anexo parte 2, fato 6, Gleisi Hoffmann, em 2014, o que o senhor tem a dizer? Que ao longo do mês de setembro de 2014, eu fui procurado pelo meu líder direto, Marcelo Debrecht, com informação de que havia sido feito um acordo com o Partido dos Trabalhadores e eu deveria procurar a senadora Gleisi Hoffmann para fazer uma doação em nome da Odebrecht de 5 milhões de reais. Eu automaticamente falei, muito bem, vou procurá-la. Procurei meu executivo que cuida da operação São Paulo Sul, pedi a ele, falei, Bueno, acabei de receber Luiz Bueno, que é o executivo que cuida de São Paulo Sul, acabei de receber um input de Marcelo de que nós devemos fazer uma doação para a senadora Gleisi Hoffmann. Então eu queria que você procurasse uma determinada pessoa, que é a pessoa que cuida da campanha dela, o Leônidas Dallagnol. Vou lhe dar o telefone e agende com ele uma conversa para que a gente inicie a discussão dessa operacionalização de pagamento. Ele fez esse procedimento, procurou o Leônidas Dallagnol, oficializou que iríamos pagar os 5 milhões e fizemos pagamentos que nós identificamos de 3 milhões dos 5 milhões de reais. Tá certo. E o senhor diretamente chegou a estar com a senadora Gleisi Hoffmann? Não, nesse evento não, senhor. Não, para tratar disso, com o senhor Dallagnol, o senhor chegou a estar? Também não, simplesmente avisei-o que ele iria ser procurado por uma pessoa que ele não conhecia, que era o Luiz Bueno, e que ele recebesse o Luiz Bueno. Fiz uma ligação para ele. O senhor fez uma ligação? Uma ligação. Para qual telefone que foi a ligação? Deixa eu ver se eu tenho o número aqui. Eu forneci os números. Então, bom, deixa Mas eu... é o telefone que eu tenho registrado dele no meu processo. Você ligou para quem, desculpa? Leônidas Dallagnol. Anexo 18B. Isso. Vamos lá. O senhor entregou algumas provas de corroboração. Então vamos falar sobre elas. No anexo 18A, o senhor entregou esse documento. O que se refere a esse documento? São os telefones de contato da senadora, do período que eu me relacionei com ela. Mas isso estava onde? Estava dentro do meu Outlook. Do seu Outlook pessoal? Pessoal, do meu computador, no Outlook pessoal meu. Então isso é um retrato do seu Outlook pessoal? Exatamente. Tá certo. Isso da senadora Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann. O 18B. 18B do assessor dela, o Leônidas Dallagnol. E aqui com os telefones que eu fazia contato com ele
e um dos dois foi o que eu usei para falar com ele, para poder receber o Luiz Bueno. Tá certo. 18C. Esse é os telefones, a lista de contatos meus com o Gleisi Hoffmann ao longo desse período que a gente identificou aqui. O telefone dela e o meu. Mas nessas ligações que você fez com a senhora Gleisi Hoffmann, elas foram feitas aqui entre janeiro de 2014 e setembro de 2014. Essas ligações foram relacionadas aqui. Acho que era o início da campanha dela e provavelmente ou ela me procurou e eu retornei a ligação para entender o que era o assunto, e era o início do processo que ela ia se candidatar a governadora. Eu não sei se nesse período ela já tinha se descompatibilizado da Casa Civil. Nesse período anterior... Vou pedir um minuto que está tocando o telefone. Pode atender, Rafael. Alô? Mas a gente deixa aqui na sala de fora que a gente busca aqui em seguida. Pode prosseguir. A senadora, ao longo do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, ela foi chefe da Casa Civil. E eu tinha uma agenda eu era o diretor do Sinecom, que era o sindicato que congregava, Sinecom e Abdiv, que congregava as empresas de infraestrutura e construção. E muitos dos assuntos que a gente tratava eram tratados na Casa Civil, principalmente com relação às concessões. Então tinha uma agenda interativa com ela. O início do ano, não sei se ela tinha descompatibilizado para concorrer ao mandato, mas provavelmente foi o período que ela se candidatou. Mas nenhuma dessas ligações foi tratado esse assunto. Esse assunto eu fui direto ao Leônidas Dallagnol, que eu sabia que era a pessoa que estava coordenando a campanha dela. Tá certo. O senhor Marcelo Odebrecht, quando procurou o senhor dizendo que enfim, o senhor teria que fazer essa doação, o que foi que ele falou para o senhor? Ele me disse que ele tinha estado com alguém do Partido dos Trabalhadores que havia pedido a ele que fizesse essa doação em nome do partido. Alguém quem? Eu não tenho certeza se foi o Dr. Antônio Palocci ou se foi o Edinho Silva, que era o coordenador da campanha da presidenta Dilma. Foram os dois. Entendi, mas esses 5 milhões de reais eram para a campanha de quem? De Gleisi Hoffmann. Só da Gleisi Hoffmann? Só da Gleisi Hoffmann. Entendi. E essa pessoa que procurou o senhor Marcelo foi para que houvesse a doação para a Gleisi Hoffmann? Para a Gleisi Hoffmann, especificamente. Entendi. E a senhora Gleisi Hoffmann, de alguma forma, atendeu você, a Odebrecht? Olha, essa doação específica ela foi feita já em setembro, outubro. Ela perdeu a eleição, não foi reconduzida a nenhum cargo do governo da presidenta Dilma, então nós não a procuramos para pedir alguma ajuda posterior. Sim, mas e antes? Não, ela sempre nos recebia no âmbito dessas negociações que foram feitas, conduzidas pela Casa Civil, para as concessões de rodovias do país. Então havia uma agenda específica, ela recebia a mim como recebia os outros, não especificamente por conta de alguma doação que a gente tivesse feito. Mas teve algum benefício especial pelo Odebrecht para vocês fazerem essa doação? Não, eu me lembro não. Na minha operação não. Por que foi feita a doação? Eu entendi que foi um pedido do partido para Marcelo, que ele, como administrava a campanha presidencial, ele entendeu que deveria ser feito e pediu para procurar pessoas, já que ele não tinha relação com as pessoas. Essa doação foi feita por Caixa 2? Foi feita por Caixa 2. Eu entendi depois que o Luiz Bueno me explicou que ele levou um dos executivos que trabalhava na área de operações estruturadas, o Fernando Migliaccio, para se reunir junto com o Dallagnol, Leônidas Dallagnol, para que ele pudesse estruturar como esses pagamentos iam ser feitos, já que já era quase o final da eleição, era muito próximo da eleição de 2014. E o senhor sabe como é que foi feito esse pagamento? Eu sei que foram feitos, eu encontrei 3 milhões de comprovantes, 2 milhões? 2 milhões de pagamentos no sistema. Eu trouxe aqui para corroborar, mas foi autorizado 5 milhões. Foi autorizado 5 milhões. Mas eu insisto... 2 ou 3 milhões de dólares? 2 milhões que foram encontrados. Mas eu insisto, por que essa doação, o que interessava ao Odebrecht fazer uma doação nesse montante para o senador Gleisi? Eu entendi que foi para atender o partido. Como o Marcelo cuidava da campanha presidencial, que foi um pedido do tesoureiro ou do Dr. Palocci, Marcelo orientou que deveria fazer. Mas não tem uma coisa específica que Marcelo me pediu, olha, faça porque nós vamos fazer isso, vamos ter isso, entendeu? Ele relatou algum contato direto dele com a senadora Gleisi Hoffmann? Não, nunca me relatou nenhum contato direto. Quem cuidava da campanha presidencial era o Marcelo? Era o Marcelo. O senhor não tinha nenhuma
eu tinha uma relação com um dos candidatos, com o Dr. Aécio Neves, mas eu não me envolvia no dia a dia da campanha do Marcelo, que tinha a visão da campanha presidencial. Tá certo. No tocante ao Aécio Neves, vai ter um anexo específico, a gente vai falar sobre isso. Esse momento que o senhor falou que os pagamentos foram feitos já no período final da eleição, foi logo antes da eleição? Olha, os comprovantes que eu encontrei têm pagamentos posterior à eleição, tem pagamentos em novembro de 2011, ou seja... 2011 não. 2014, 7 de 11 de 14, o ano 14, o mês de novembro. Então significa que, por ser ao final da eleição, nós não conseguimos programar nenhum pagamento, foram feitos todos posterior à eleição. Bem? Então os pagamentos não foram feitos durante o período eleitoral. O pedido foi feito já no final de setembro, né? E aí não deveria ter espaço no sistema de pagamentos para acrescer esse valor, um valor expressivo. Então isso foi feito na medida que o Caixa permitiu que planejasse ele. Então você vê que tem pagamentos aqui até começaram os pagamentos efetivamente no dia 24 de outubro, ou seja, já passado quase um mês do primeiro turno, e foram até o dia 7 de novembro, isso que eu encontrei. Então foram doações feitas a pretexto da campanha eleitoral, mas pagas posteriormente ao período eleitoral. Foram combinadas durante o período eleitoral e pagas posteriormente ao período eleitoral, isso está correto. Doutor, só uma questão de ordem. De fato, foram 3 milhões localizados no sistema Drausos e estão no anexo 18D. 18D. São 6 parcelas de 500 mil que foram identificadas. A gente ainda vai falar sobre o 18D também. Muito bem. Agora, quando o senhor Marcelo procurou o senhor, ele já falou qual seria o valor destinado ou foi o senhor que definiu? Não, ele já me deu o valor determinado. Então a autorização dos 5 milhões foi do senhor Marcelo. E qual foi o seu papel? Ele entendia que eu poderia procurá-la diretamente. Eu preferi que o meu executivo, que cuidava da operação Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fizesse isso no meu lugar. Por isso que eu pedi que ele procurasse. Então o Marcelo não tinha contato direto com o meu executivo. Ele me procurou e eu pedi ao meu executivo que fizesse o contato. Entendi. Um outro anexo, o senhor já tinha mencionado que lá no Paraná não existe nenhum empreendimento da área do senhor. Não existe, não tem nenhum empreendimento. E qual seria então o interesse? Enfim, a senadora Gleisi Hoffmann seria... Seria uma pessoa importante do PT, ou seja, como era um pedido do Partido dos Trabalhadores para que fosse feita uma doação a ela, eu entendo que era a nossa relação com o partido que estava sendo valorizada aqui. Tocante ao 18D, doutor, você falou 18D anteriormente, mas eu acho que o anexo do sistema Drausos é o 18E, mas a gente já chega lá no 18E. 18D, o que é esse documento? O documento, ele retrata ligações feitas para o Leones, ou do Leones para mim, originadas na minha conta, foi de mim para ele, e a comprovação dessas ligações. E nessas ligações vocês trataram sobre essas doações? Não, porque esse assunto é de setembro, essas ligações são anteriores. E qual era a sua relação com o Leones? Ele era o chefe de gabinete dela. Então eu o conheci quando ele era o chefe de gabinete dela na Casa Civil. Quando ela foi para a candidatura, ela levou ele para ajudá-la na campanha. Entendi, mas o senhor se recorda do que vocês trataram? Não me recordo. Na época da campanha, que 5 de agosto de 2014? Pode ser que ele tenha feito algum pedido de doação e a gente não atendeu. Então depois fomos atender quando o partido pediu. Mas pode ser, o senhor não se lembra? Não me lembro. Nós não temos doação feita nenhuma a eles nesse período. Em setembro, você recorda que ela não se encontrava no cargo, que ela tinha sido incompatibilizada para concorrer à eleição. Então, o senhor imagina algum assunto que o senhor tenha tratado com ela, porque tem ligações também para a senadora em setembro, 19 de setembro, 18 de setembro e 16 de setembro. Pode ser sempre no contexto dela estar pedindo doação de campanha. Ela podia me procurar ou eu procurá-la retornando alguma ligação, no sentido de que eles tivessem pedido doações e a gente, por não ter nenhum projeto importante, o Paraná não tinha uma visão, as probabilidades dela ganhar a eleição não eram expressivas. Então eu posso ter conversado com ela pedindo a doação e eu não fazendo, só fazendo a doação quando o partido pediu. É bem provável que seja isso. Constam 13 ligações entre 16 e 19 de setembro com a senadora Gleisi Hoffmann
e logo em seguida com o Leônidas. Eu não me recordo. O que pode acontecer? Ela sabia que o PT iria pedir a nós a doação, o pedido pode não ter chegado ainda e estávamos tratando, ela ligando para saber, eu retornando, dizendo que não tinha recebido nenhuma orientação para fazer a doação. Mas o senhor, no início do seu depoimento, mencionou que o senhor Marcelo procurou em setembro. Em setembro. Por isso, em setembro, quando? No final de setembro? Eu não tenho a data certa, mas foi ao longo do mês de setembro. Então, já é um mês de final de campanha, que a eleição deve ter sido dia 3 ou 2 de outubro. Então, por isso que os pagamentos foram feitos posteriores. Se tivesse acontecido uma conversa em agosto, provavelmente nós teríamos conseguido pagá-la, doar esse dinheiro ilícito em setembro. Era frequente vocês negarem doação? Era frequente. Se não houvesse interesse, não faríamos. Então, a senadora era uma boa pessoa, mas ela não tinha, para o Estado do Paraná, que era o que ela estava concorrendo, nenhuma visão nossa, nem de negócio, porque não temos negócio no Paraná, nem de ela estar conseguindo crescer na campanha. Então, a gente podia simplesmente recusar, dizer, olha, estamos fazendo para o partido, estamos doando no partido, a senhora pede lá no partido. Agora, depois que ficou definido, não, vai ser doado, o Marcelo definiu. O senhor não tratou nada com a senhora Gleisi sobre isso? Nenhuma. Não falou nada com ela? Nem com o senhor Leone? Não, depois que eu encaminhei ele para conversar com o Bueno, eu só soube que os pagamentos foram efetuados, porque o Bueno me contou a história do Fernando Migliaccio, que entrou para operacionalizar como seriam feitos os pagamentos, e porque eu encontrei no sistema os comprovantes aí de 3 milhões. Tá certo. Quando o senhor Marcelo Odebrecht, o senhor já indicou que era fazer contato com o senhor Leônidas? Não, senhor, ele não conhece o Leônidas. Ele me disse, combinei com o Partido dos Trabalhadores uma doação de 5 milhões para a doutora Gleisi Hoffmann. Por favor, procure a senadora e oficialize que vamos ajudá-la. E aí o senhor... A decisão de procurar a pessoa que coordenava a campanha dela foi minha, porque eu conhecia ele. O senhor entrou em contato com ele ou o senhor já entrou em contato com o seu executivo para que ele entrasse em contato? Eu entrei em contato com o meu executivo e disse, vamos fazer uma doação a pedido do partido para a senadora Gleisi Hoffmann. Aí ele perguntou, como nós vamos fazer? Eu falei, eu vou procurar a pessoa que cuida da campanha dela e vou dizer que você vai procurá-la para você operacionalizar. Então foram 2 movimentos separados. Okay. Bem, esse documento 18 eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor o que se trata esse documento. Então, aqui nós temos um e-mail do setor de operações estruturadas, um e-mail interno deles, entre 2 pessoas que operam o sistema, uma com codinome Tulha, outra com codinome Waterloo, anexando uma programação semanal de pagamentos ilícitos, aonde consta, nós, na época, ou o Fernando ou o Luiz Bueno, pela senadora ser do Paraná, adotou o codinome Coxa por ser um dos times de futebol do Paraná, que é o Curitiba. Então, e a gente tem aqui o planejamento de pagamento, esse não está marcado como os outros, no dia 16/10, R$500 mil, sob o codinome Coxa, e trazendo como observação para pagamento FM, que é Fernando Migliaccio, que é a pessoa que acompanhou o Luiz Bueno nessa reunião com o Leônidas Dallagnol. Tem aqui o primeiro pagamento de R$500 mil. Depois nós temos um segundo e-mail, novamente uma programação financeira, já de uma outra pessoa do sistema chamada Tizarina, com o Waterloo, que é outro operador do sistema nosso, com uma nova programação. Aqui nós temos 2 programações para Coxa, uma no dia 6/11 de R$500 mil, outra no dia 7/11 de R$500 mil, com as mesmas inscrições com o Fernando Migliaccio, que é a pessoa que foi para a reunião para operacionalizar os pagamentos, a pessoa do setor de operações estruturadas, que cuidava dos pagamentos ilícitos. Aí, um terceiro e-mail de Tulha para Waterloo. No corpo do e-mail já faz um planejamento do pagamento dia 2/10 para Coxa, ou seja, já é um e-mail onde o próprio corpo traz uma definição de que iria se pagar Coxa em 2 de outubro de R$14.500 mil. Depois um quarto e-mail de uma operadora do sistema chamada Tizarina para o Waterloo, uma programação de 27 a 31/10,
onde você tem um quarto pagamento para coxa, desculpa, tem um quarto e um quinto pagamento para coxa, dia 30 do 10, 500 mil, e dia 31 do 10, 500 mil. Também nas observações com o Fernando Migliaccio, com o FM. E por último, um outro e-mail de encaminhamento de planilha de planejamento para pagamentos ilícitos de Tulha para Waterloo, onde está registrado mais 2 pagamentos no dia 23 do 10 e no dia 24 do 10 com o Fernando Migliaccio operacionalizando os pagamentos. Tá certo. Agora, esse valor de 5 milhões era um valor que, enfim, normalmente era doado, ainda de maneira doada, não, era entregue para candidatos a governador, ou era normal esse valor de 5 milhões? Não, eu diria que é um valor atendendo ao pedido do partido, não era um valor que um executivo nosso proporia normalmente, é um valor bastante expressivo. Proporia ou aceitaria? Ou aceitaria. Quando proporia, viria me propor porque recebeu o pedido do candidato, né? Entendi. A menção da planilha aqui, quando na planilha nas planilhas do Drauzes, tem uma referência a ADS, que corresponde ao pedido. O diretor superintendente. Nesse caso está mencionado no MBO, se refere ao senhor Marcelo Bahia. Marcelo, ele fez o pedido. Agora, enfim, para mim é bem importante que o senhor se recorde os termos dessa conversa com a senhora Gleisi Hoffmann. Ela, porque pelo que o senhor está dizendo, ela pediu, o senhor não se recorda, né? O senhor sabe que teve as ligações. Não, teve as ligações. Mas ela pediu ou não pediu? Ela fez pedidos de campanha e no 2014 você teve uma mudança no sistema onde os candidatos não poderiam mais receber dinheiro que você depois... Nós sempre optamos em fazer as doações do partido e o partido distribuía para os candidatos. Isso de alguma maneira ficava... você não conseguia identificar quem foi que doou para cada candidato. Em 2014 você passou a ter uma determinação específica para a eleição de que cada doação que eu fizesse no partido, o partido era obrigado a informar a quem ele direcionou aquela doação. Então todas as vezes que ela perguntou, pediu se nós íamos apoiá-la na campanha do Paraná, eu dizia a ela: senadora, nós estamos doando para o partido, a senhora tem que ir lá e negociar com o partido pegar uma parte que nós estamos doando e trazer para a senhora. Eu não posso simplesmente pegar e ir lá negociar com o partido pela senhora. Eu não acredito que essas ligações todas foram no contexto dos pedidos dela e na orientação minha que ela devia procurar o partido. Eu acredito que ela tenha procurado o partido, tenha convencido o partido a pedir ao Odebrecht que fizesse essa doação e a partir daí o Marcelo me orientou a fazê-lo. E qual era o tom com que ela falasse? Sempre educado, sempre ela falava: pô, estou precisando de ajuda, vocês não vão nos ajudar aqui no Paraná. E eu dizia: eu não tenho negócio no Paraná, não temos interesse, o Paraná é um estado difícil para operar, não temos nenhuma base de negócios. Eu sempre buscava falar: nós estamos ajudando o partido, ajudando fortemente, sabe a dificuldade da presidente da Dilma Rousseff, tem uma ajuda importante para o partido. Então essa era a forma dela, era muito tranquila, muito educada, e a minha sempre conduzir para que o partido tomasse uma definição. Tá certo. O senhor pessoalmente tem alguma preferência partidária? Eu? Não tenho. Tenho amigos em todos os partidos. Tá certo. Tem alguma pergunta? Não. O senhor quer acrescentar, fazer alguma consideração final? Não sei o que. Advogados? Não sei. Pode encerrar? Pode encerrar.